mais um Pod Mãe. E hoje a gente está aqui com a Márcia. Ela é proprietária da marca Infloral para cuidados dos dentes das criancinhas. E a gente vai falar aqui sobre assuntos bem interessantes, bem polêmicos. E aqui com a gente temos também a Beta Santo. Oiê! E Gabi Cardoso. Oiê, bora! Vamos lá, Márcia. Eu estava até olhando aqui um pouquinho os produtos e a gente teve até dentista também, já teve uma participante aqui em um outro episódio. E se fala, eu até dei uma olhada, que todos os produtos aqui são sem flúor. E a gente veio discutindo de que talvez existisse a possibilidade, por ser uma quantidade pequena, de já se introduzir o flúor ainda quando bebê. Eu queria saber um pouco da sua opinião, quais são os diferenciais, inclusive, do produto para as mães, né? E como usar, porque são vários. Eu não sei como usar. Eu até falei no outro podcast que, nossa, a Maria estava dando um trabalhaço para escovar o dente. Enfim. Vamos lá, vamos falar bastante, que acho que é importante a gente esclarecer as mães e os pais. Justamente porque tem muita informação, tem muita coisa polêmica e por causa das polêmicas a gente acaba não esclarecendo as coisas de uma forma simples. A Academia Americana e a Academia Brasileira de Odontopediatria recomenda que seja utilizado produtos com flúor em bebês desde o primeiro dente, na hora de escovar os dentes. Então, o negócio é que ninguém explica, primeiro, para quê, e segundo, por quê. Então, para que usar o flúor? Porque, teoricamente, o flúor ele seria um agente que estaria, vamos dizer assim, fortalecendo a criança frente aos ataques de bactérias que podem dar cárie e gengivite. E, por causa disso, para evitar uma doença que é gerada, então, nos dentes, usa-se o flúor como se fosse um remédio preventivo para isso. O grande problema é que o flúor não é um remédio, ele é um agente muito tóxico, ele é neurotóxico. E a recomendação é que seja usada desde crianças com 6 meses de idade. A criança de 6 meses de idade não sabe cuspir, ela engole tudo. Então, é recomendado que se faça uso de uma quantidade mínima de um tamanho de um grão de arroz em todas as escovações para evitar cárie. Então, vamos voltar. Você vai medir o grão de arroz para escovar o fica dente complexo, da pia? Esse que é o... Não, né? Quando eu dei aula há 17 anos num curso de gestantes no Hospital Santa Catarina. Então, eu tive muitas mães, muitos casais, por 17 anos, me perguntando exatamente as mesmas coisas. E eu pude estar com eles depois do nascimento dos bebês. E uma das coisas que as mães falavam, assim, a última coisa que eu vou ver na hora de escovar o dente do meu filho é o tamanho da escova, da pasta de dente, porque eu já estou exausta, eu estou cansada, ele não me ajuda, então eu ponho a pasta, dou a escova para ele e ele faz a escovação. É assim que é a realidade do brasileiro e no mundo inteiro. Então, a mãe, a gente sabe disso, tem um desgaste muito grande pós-nascimento do bebê. Sim. E, justamente, eu acho que se a gente educar essas mães a usar os produtos adequados, ou até nem precisa usar, vou falar bem como dentista, às vezes nem precisa usar produtos. Se ela puder fazer uma rotina de higiene bucal no seu filho desde o nascimento, metade dos problemas que a gente tem das crianças não quererem escovar os dentes vão ser minimizados. Porque você acostumou a mãe já tem o hábito e a criança também. Tá. E segundo, se ela já tem o hábito de higienizar a boca, a redução de cárie vai ser enorme. Porque a cárie não é uma doença flúor dependente. Ou seja, se eu não tiver flúor, eu vou ter cárie. Não. A cárie é uma doença açúcar dependente. Isso quer dizer o quê? Se uma criança faz ingestão de açúcar frequentemente durante o dia, ela vai ter uma acidez bucal que no final de algum tempo vai causar uma descalcificação do dente. E aí, no final, vai ter o buraquinho, que a gente fala que é a cárie. A cárie não é o buraquinho, a cárie é essa doença que é a descalcificação das estruturas dentárias, que no final vai comprometer o elemento dentário. Ponto.
Isso é a cárie. Marcia, só uma dúvida. Você começou, né, explicando que o flúor é neurotóxico. Neurotóxico. Isso. Explica um pouquinho pra gente importante. melhor essa questão do neurotóxico. Tá. Por favor. A gente sabe hoje em dia que em inúmeros alimentos que a gente faz uso durante o dia inteiro, eles quer queiram ou não trazem com eles os metais pesados, né? A gente tem os agrotóxicos, a gente tem substâncias para fazer a planta ficar melhor, etc. E quer queira ou não, por causa disso a gente acaba ingerindo junto com os alimentos metais pesados. E a gente sabe que o acúmulo de metais pesados causam doenças sistêmicas. O flúor também causa doença sistêmica. O problema é que ninguém fala, e ele é neurotóxico. Então, um exemplo clássico que a gente está tendo hoje, as crianças que apresentam autismo, elas já têm um comprometimento neurológico. Elas já têm um espectro, como eles falam. E hoje a gente vê uma incidência enorme de crianças com espectro autista. E aí você ainda fala, não, vamos usar flúor desde o 6º mês de vida dessa criança, que já pode estar com comprometimento ali de apresentar o autismo, e a gente sabe que nos primeiros anos de vida isso já acontece. O que acontece? Você vai piorar o quadro daquela criança. Porque se ela já tem um problema neurológico, neural, e você ainda acrescenta uma substância 3 vezes por dia, no mínimo, que você vai fazer a escovação, e ela vai ingerir aquilo, você vai comprometer ainda mais a saúde dela. Por menor que seja a quantidade. Por menor que seja a quantidade. Só que a gente tem que pensar que a criança também é menor. Então, eu vou explicar porque ninguém fala isso. Eu tive a sorte de ter uma professora, quando eu estava na graduação, que me fez fazer um trabalho, um TCC, sobre fluorose. Só que eu estou formada há 33 anos. Na época que eu fui fazer meu TCC, não tinha internet. Você tinha que ir na faculdade de medicina, pegar livro, biblioteca. Exatamente, entendeu? E ela falou fluorose, eu fui lá pegar fluorose. Só que ela queria fluorose dentária. E eu não sabia. Então, eu fiz a fluorose dentária, que é a intoxicação dos dentes por flúor. Certo. E eu fiz também o trabalho de fluorose sistêmica, que é a intoxicação do corpo inteiro pelo flúor. E isso nenhum dentista estuda. Vou falar porque eu dou aula em faculdade, o pessoal fala sobre flúor muito nos componentes favoráveis dela, mas ninguém fala que quer ou não, um produto tóxico e que vai causar o quê? Ninguém fala. Todo mundo na odonto fala, vai causar manchas dos dentes. Essas manchas dos dentes já são sinais de intoxicação sistêmica que você está tendo. E a gente não tem as manchas, mas a gente também está com fluorose. Por quê? O que acontece? Quando essa criança tem um acesso muito grande do flúor no começo da dentição dela, o flúor altera a matriz do esmalte, altera a formação do esmalte. Certo. E, às vezes, esse esmalte pode vir com manchas brancas, com manchas acastanhadas e até perda de estrutura. Nossa. Isso ninguém fala. Não, ninguém fala. Mas esse é o sinal no dente de intoxicação. E eu te pergunto, e no corpo? Sim. Se o dente já está assim, o que está acontecendo no meu corpo? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente preconiza, e é preconizado isso pela Academia Americana e Brasileira de Odontopediatria, não porque eu sou contra o flúor. Ao contrário, eu acho que se existe trabalhos que mostrem que ele realmente é bom, em casos de crianças que apresentam alto índice de cárie, tudo bem. Mas eu penso que na hora que você generaliza isso para qualquer criança a partir do 6º mês de vida, quer queira ou não, a gente tem muita responsabilidade, porque a saúde sistêmica dessa criança também pode estar comprometida. Então, você está preservando os dentes sem pensar no sistema. No todo. Então, por isso que eles falam, cuidado, né? Na caixinha da pasta de dentes estão lá. Você não deve deixar ao alcance de criança. Então, se você não pode deixar ao alcance de criança, então não é uma coisa tão safe, não é uma coisa tão segura. Não. Concordo. Aí você vira de costas, a criança tá o quê? Pasta na Exatamente. boca, Tem criança que comendo. eu já vi criança que punha pasta de dente na torrada e comia. Olha. Porque como vocês falam, é docinho, é gostoso, docinho, é bonito, atrativo. né? Cheirinho Exatamente. bom, uma cor legal. Então, a mãe não vai controlar o tempo inteiro não isso. E muito menos eu vou falar como mãe, que eu já tenho uma filha de 30, já vou ser avó, né? E vocês que têm filhos, vocês sabem disso. Você não vai ficar dosando. Porque a mãe que não pôde escovar direito de manhã e à noite, e no dia seguinte percebeu, nossa, eu não escovei o dente do meu filho ontem, sabe o que ela faz? Ela pega e põe mais pasta para proteger mais. É intuitivo isso. Porque você já sabe, nossa, eu não escovei o dente, então deixa eu pôr um pouquinho mais. Então, eu gosto de falar isso. Eu não sou contra o flúor, eu não sou contra o que isso é recomendado. Eu só acho que a gente sempre tem que estar aberta
a conversar e ver outras coisas que podem acontecer que às vezes a gente não está pensando, né? Hoje na Europa não existe mais água fluoretada. A Europa inteira está tirando o flúor da água por causa disso, porque eles acham que não pode ser uma forma impositiva do governo, vai todo mundo ter que tomar água fluoretada. Bom, e se eu tenho problema com flúor, eu sou alérgica ao flúor, e aí eu morro? Toma água não da tem onde? outra. Exatamente. Exato. Então, na Europa, a gente vê todo o mapa da Europa saindo o flúor. E nas Américas, ao contrário, todo o mapa vendo o flúor cada dia mais tendo acesso. Então, você vê uma criança de 6 meses que toma mamadeira, por exemplo, não é amamentada, quantas mamadeiras ela toma por dia com água fluoretada? Misericórdia. E aí você também adiciona na pasta de flúor, na escova de dente, a pasta com flúor. Então, você tem já 2 formas. E quando você ferve essa água, não adianta nada? Não adianta. Hoje a gente tem filtros, são caros, mas tem filtro que você consegue tirar, né? Filtrar o flúor, mas não é acessível. Não, entendeu? Não é. E aí eu pergunto, né? Vamos falar bem no português leigo. A cárie, se não é flúor dependente, se ela depende do açúcar, a gente tem que ficar contaminando uma pessoa com um monte de coisas que são tóxicas, ou a gente tem que ensinar a fazer a escovação desde do primeiro dente do bebê, a fazer higiene bucal desde que o bebê nasce, falar para a mãe o que ela tem que fazer. Ou não tirar é o açúcar. E veja bem, aí você fala, mas não dá para tirar o açúcar. Eu vou falar sério, a minha 100%. filha, ela comeu açúcar. Certo? Eu evitei o máximo até o primeiro ano de vida. Hoje a gente recomenda 2 primeiros anos de vida. Eu consegui segurar Eu os 2 tirei ao primeiros. máximo. Ela ia pra festinha. No primeiro ano de vida, na primeira festa de aniversário dela, tinha uma tia que achava absurdo não dar açúcar. Vejo ela pondo os dedos da minha filha na Coca-Cola e a minha filha lá mandando ver na Coca-Cola. Quer dizer, faz parte dos sabotadores, seu brinco. Porque a gente está numa comunidade, a gente não vive isolado. Só que o problema não é um ou outro açúcar. O problema é a pessoa que come o dia inteiro açúcar. Sim. Que você fica o tempo inteiro dando doce para a criança. Agora, ela comeu doce, ela comeu chocolate, ela passou noite sem escovar o dente porque dormiu na festinha, dormiu no carro. Eu sou mãe e dentista. Ela não tem uma cárie, entendeu? E também não fazia uso de pasta fluoretada do jeito que era recomendado, achava que também era tóxico. Então, ela fez eu fiz um programa com ela de alimentação, de escovação, e ela tem 31 anos e não tem um problema dentário. Então, eu pergunto, a gente precisa ficar doente no nosso corpo inteiro para evitar um problema que é local e que, como escova de dente, sem pasta, vamos falar até, se você não quiser usar pasta, quem escova o dente, eu tenho a minha tese de mestrado, foi feita em crianças de 6 meses a 3 anos de idade. Qual a melhor forma de remoção de placa dental? Essa é a minha tese de mestrado. E a escovação, então? É a escovação. Sim. E não Só tinha pasta de dente. sim. Era só... Eu fui comparar a escova elétrica. Foi um trabalho pioneiro aqui no Brasil. A escova elétrica, a escova comum, a dedeira e a gaze. Quem tira a placa do dente, quem limpa a dente é a escova de dente, ponto. Pode ser elétrica, pode ser a escova normal. Você tem que ter... Não resolve, não é tão eficaz, e a gaze muito menos. Não, a gaze eu imagino. A gente já sabe. Então, pensa, se eu, com a minha escova, eu removo placa, eu, teoricamente, nem precisaria da pasta de dente. Agora, tudo bem, depois foi adicionado outros componentes na pasta para fortalecer, para melhorar a saliva. Eu não sou contra isso. Mas a partir do momento que você tem um produto que é tóxico e você começa a usar de forma indiscriminada para qualquer criança do Brasil inteiro, no nosso caso, eu fico preocupada porque eu atendo crianças. Eu não sou uma pessoa teórica. Eu tenho um consultório que eu atendo gente todos os dias. E eu vejo as queixas dos médicos ou das mães quando vem uma criança que tem alergia ao flúor, que fica com a boca inteira em brotoeja porque tem alergia. Ou uma criança que tem autismo que o médico fala, não quero que dê flúor porque é neurotóxico. E aí o que você faz? Então, e daí um lado fala da flúor, outro lado fala... Não e dá, fica essa briga. E a mãe fica perdida. O que eu percebo é isso, as pessoas ficam perdidas. E aí eu entro com o meu bom senso. Que eu acho que qualquer pessoa de saúde, né, pública, principalmente, porque essas pessoas que realmente não têm acesso ao dentista estão fazendo uso de um serviço público. Então, é pasta de dente com flúor, é água com flúor. É o que eles Mas falam. o que vai acontecer mais para frente? Aquelas pessoas que vão adoecer por excesso de flúor vão parar onde? Do sistema público de saúde, que vai gastar dinheiro e tempo para tratar doenças que podiam ser evitadas. Então, é controverso isso. Mas inclusive, né? Pois é, exatamente. E com toda essa história, com todo esse seu conhecimento, pesquisas, etc., você lançou
É isso, essa linha de produtos. Então, eu lancei essa linha de produtos há 20 anos atrás. Não existia aqui no Brasil nenhum produto sem flúor. E muitas mães queriam, já desde lá, produtos que não fossem tóxicos e as crianças pudessem engolir. E como eu fazia uma odontologia preventiva, então eu começava desde a gestação, essas mães vinham com os bebês e falei, agora, eu quero escovar o dente, mas não quero passar com flúor. Sim. E nem existia coisa para produto de bebê. Não existia nada para bebê. Nem escova de dente infantil para bebê. Não existia isso. E aí, de tanto eu ficar formulando para essas mães, uma mãe falou para mim, por que você não fabrica isso? Você formulava... Eu formulava dava receita lá na farmácia de manipulação. Quando ela me falou isso, e eu gosto muito de pesquisa, e eu tenho a família, da parte do meu pai e meu irmão, todos trabalham nos Estados Unidos, são todos médicos. E meu irmão trabalha no Instituto de Pesquisa de Washington, chama NIH. E por isso eu passava minhas férias dentro da biblioteca lá. Nossa. Entendeu? Lendo, etc. E aí, quando ela falou isso, eu falei, por que não fazer um produto e usar outros componentes que possam ser antibacterianos, que podem evitar cárie, mas que não intoxiquem a criança. Então, foi aí que começou a minha pesquisa. Tudo natural. Exatamente, totalmente natural com a Infloral. Já tem 20 anos de mercado. E são produtos inéditos. Então, hoje a gente vê muitos produtos que têm o óleo de melaleuca, que é um grande componente para evitar problemas dentários, etc. Mas a gente foi o primeiro no Brasil. Que legal. A pasta de dente sem flúor, se vocês forem para a internet, vão ver. Quem lançou a primeira pasta de dente sem flúor no Brasil fui eu, graças a Deus, e a toda a minha equipe. Não falo isso porque a Márcia é legal. Não, eu falo porque a gente tem que ter orgulho. Dos profissionais aqui, de a gente ser alternativa, a gente ter outras alternativas. E hoje a gente vê isso no mundo inteiro acontecendo. Porque hoje em dia é normal, né? Todo mundo procura as coisas naturais. Exatamente. Sim. Mas antigamente não tinha. Assim. Então nós fomos os primeiros a lançar aqui. E aí a gente também tem uma solução de higienização bucal para bebês que não existe. Não existe no mundo, só existe aqui no Brasil. E é uma solução que evita a candidíase, né, o sapinho, né, na criança, que ela é analgésica. Para a hora que estiver erupcionando o dente, que dá muito mal-estar para a criança fica com insônia, babando, etc. Ela é analgésica. Ou crianças que batem a boca, têm algum trauma, formam uma afta, ela é analgésica e cicatrizante, ou então para herpes. Então, tem várias doenças que essa solução previne e até trata. Não foi feito para tratar, foi feito para prevenir, de uma forma que não intoxique essa criança. Certo. Então, hoje a gente tem respaldo científico, já temos trabalhos que foi apresentado no Congresso em Londres, mostrando a eficácia para a bactéria de gengivite e de cárie. Ou seja, então hoje a gente tem outros produtos. E eu estou falando da minha marca, mas existem outras no mundo inteiro que também tem outros componentes. Segue a mesma premissa, exatamente. Né? Não tem o flúor, exatamente. Mas... Será que só tem isso? Só tem coisa tóxica, né? Para tratar o negócio. Como que eu utilizo, Márcia? Então, aqui a gente trouxe. Então, esse é o gel dental. O gel dental, na hora que você tiver dente, se você vir, ele não vem em tubo. Ele vem numa válvula dosadora, por quê? Porque toda vez que você tem o tubo, quer ou não, você está contaminando o conteúdo da pasta. Então, como dentista, eu sou exigente, então importante. Eu vi pesquisas falando isso, então eu fiz, olha, o frasco com a válvula dosadora, você põe 3 gotas na escova. Olha que beleza. E escova o dente, e a criança pode engolir inteira, e não vai fazer mal. Então, para escovação, a gente tem esse gel. Essa solução é feito para bebês, e pode ser usado desde recém-nascido. Todos os meus produtos têm Anvisa, tem FDA, e a gente conseguiu também o registro na Europa, que é um lugar mais difícil de você conseguir registro. Por quê? Porque ele realmente é saudável. Ele não tem contraindicação. Já tive 20 anos de produto, já teve criança que abriu o produto, tomou como se fosse suco e continua tudo bem, porque ele realmente não é tóxico. Então, por exemplo, você recomenda até quantos anos? A vida toda. Então, porque isso que eu ia te falar. Então, o que aconteceu? As mães começaram a ver que isso aqui era muito legal quando tinha afta, dor de garganta. Gente, tem um monte de coisa. Não foi feito para esse produto, mas todo mundo começou a usar. Em 20 anos eu já ouvi tudo em tudo quanto é lugar do Brasil. E aí as mães começaram a usar. Falei, bom, se as mães estão usando e os adultos estão querendo, então aí eu fiz a fórmula do enxaguante para crianças, por exemplo, acima de 6 anos, que pode usar até adultos. Pessoas que estão com tratamento de câncer, que fazem quimioterapia, que tem mucosite.
Aconteceu de coincidentemente, uma gineco falar, nossa, está com mucosite, me deram isso aqui hoje, parece que é analgésico, usa, vê se melhora. A pessoa usou, no mesmo dia ligou e falou, onde eu compro? Por quê? Ele é analgésico. E justamente ele trata as lesões, ele cicatriza mais rápido. Então, uma pessoa que não estava comendo, que estava realmente desesperada, porque dói, é como se tivesse afta da boca inteira, imagina. Quem tem mucosite seria isso. E na hora que ela começou a usar o produto, deu uma analgesia tão grande que ela conseguiu comer, começou a voltar à rotina dela. Então, o que eu tenho orgulho é exatamente disso, de pensar que hoje a gente tem produtos na prateleira que você pode usar, que vão ser utilizados para prevenir doenças, mas você não vai ficar doente com isso. Sim. Com certeza. E a gente encontra onde o seu produto, Marciana? A gente tem... Na Pipu. Exato, eu ia falar agora. Tem na Pipu? A gente tem na Pipu, que é uma parceria que está sendo muito legal. E a gente tem no nosso site, a gente já entrou, nós já estivemos em farmácias, etc. Mas hoje, realmente, é complicado para mim. Isso eu falo como empreendedora. Como eu sou dentista, pesquisadora, eu tenho que montar toda uma equipe para fazer venda em farmácia, etc. E eu vejo que isso é um nicho de um nicho. Então, eu falei, não adianta a gente... E o e-commerce funciona tão bem hoje em então, dia. nós somos um dos primeiros e-commerce de produtos de higiene bucal e realmente aonde vende. Você entrega o Brasil inteiro, Brasil super inteiro, fácil, até fora do não Brasil precisa... a gente entrega. Beleza. Porque a gente tem os registros. Mas, ó, compra na Pipu, tá, pessoal? A Pipu é parceira aqui, com certeza. Ainda ganha cashback. É isso aí. Olha lá, ganha cashback. Nossa, eu amei. Eu já quero levar aquele pra mim. Esse aqui a gente vai te dar depois pra você levar pra tua filhota. Vai te ajudar muito. Nossa, que Márcia, e eu até vim falando porque a minha neném, ela... Que é uma criança, viu, gente? Eu quero deixar isso bem claro. 4. A Roberta é assim, ó, neném. É a minha. Neném até 10 anos. Neném até 10 anos. Criança até 21. Eu conheço bem isso. Adolescente até os 30. Na realidade, né, enfim, a linha de corte são 3 anos, né? Então, de 1 a 3 é bebê. De 3 a 10 a 12, né? Ela fala, criança. eu sou a neném grande que chupa chupeta. Ah, ela tá de chupeta ainda? Ixi, Tá falou difícil professor de tirar, errado. Márcia. Tá bem difícil. Olha a cara da Márcia. de tirar. cara de aprovação. Não, da o Márcia. dente já tá ficando torto. Não tem como. Esse é outro estudo que a gente pode fazer um podcast só disso. É importantíssimo, se vocês quiserem. Porque o problema da chupeta, eu como dentista sempre falava, nossa, o dente vai ficar fora de posição, os arcos vão estar com problema, etc. Só que depois, de 5 anos para cá, eu tenho estudado muito disfunções de língua e de respiração. E uma das maiores disfunções são causadas por uso de chupeta e mamadeira. Então, eu não sou contra também. Eu sempre acho que tem que ter bom senso. Criança está chorando, não consegue dormir, está desesperada. Tudo bem, usa chupeta. O problema é que ninguém educa a mãe. É a mãe que tem que ser educada. Sim. Como usar. E eu sou mãe. E eu fui mãe de bebê que precisava de chupeta. Então a gente, qualquer coisa, chupeta. E começa a usar. Exatamente, aqui, ó, exatamente. pendurada. Então a gente impõe um vício para uma criança. E é um hábito bem complicado, porque é hábito bucal e ela está na idade de hábito bucal. E aí você tem que tirar. E todo mundo esquece que um dia tem que tirar. Briga. No caso dela, o mais importante é você incentivá-la a crescer. Então, a primeira coisa que você vai mudar é falar que você tem um nenê, você tem uma criança em casa. Porque começa por você. eu vou ter que te explicar, ó. Porque a criança, você fala... Vou explicar uma coisa que acontece em todas as casas, não é só na sua. A criança, quando você fala, meu nenê, ela fala assim, minha mãe me adora porque eu sou pequenininha. Aí ela vai para a escola... E na escola ela tem que ser criança. Não pode isso, não pode aquilo, vamos sentar, vamos fazer. Então, você cria uma estrutura completamente diferente em casa e fora da casa. Então, lá eu tenho que ser grande, mas aqui eu sou pequenininha. Ela não chupa chupeta na escola. Tá aí eu falei pra ela, mas por que na escola você não chupa e que eu chupo? Porque lá eu não posso. Lá. Eu falei, não, mas aqui você também não pode. Você entendeu? Então, você já chegou no ponto. E ela já percebeu. Olha como a criança é maravilhosa. Ela já sabe que ela não precisa. Claro que ela já sabe. E que ela é capaz de ficar sem. Que ela foi para a escola e não chupa. Sabe aonde você vai ter que ajudar ela a perceber isso? Então é o seguinte, se você já é capaz de ir para a escola, já fica sem chupeta, etc., aqui em casa a gente também vai ter que crescer.
Aqui em casa, porque é legal crescer. E tem que mostrar isso pra criança. Isso, exatamente. É legal você ser mocinha, é legal a gente sair, a gente vai pra festa, a gente vai viajar, a gente vai pra fazer um monte de coisa ali. Bebê fica em casa no bercinho dormindo. Você não é bebê, você tem que Bebê mostrar. não brinca, bebê Exatamente. não vai no parquinho, Isso. bebê não faz nada. Essa é a grande diferença. Ontem ela olhou pro espelho e falou, nossa, mamãe, como eu tô grande. Tô grande de pepeta. Ela sabe. Ela já percebeu. Olha. Ela já percebeu. E vou falar, ela tá esperando, vou falar mais. Ela tá esperando você Se dar posicionar. o aval e falar É. assim, realmente, você já tá grande e não precisa da chupeta. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar essa chupeta. Porque também é importante que ela perceba que na hora que ela vai desfazer desse hábito, ela vai ganhar alguma coisa em troca. Então, eu sempre falo, primeiro, determina um tempo. Ó, então, a gente vai parar de chupar chupeta, tá bom? Tá bom. Então, vou fazer o seguinte, você vai dar a chupeta... A gente tá em... Dá pra dar pro julho. Papai Noel. Papai Já Noel, dá. Coelho da Páscoa, mamãe, criança, Dia das Crianças, faz o que você quiser. Você fala, não, pro Papai Noel já inventa dá. o dia, ou então a fada do dente. Vamos dar pra fada do dente, que isso existe Inventa. toda vez. Ai, Inventa. fada do dente Inventa é a fada terrível da na minha chupeta. casa. Faz também. uma cartinha pra fada do dente. Eu fiz isso com a minha filha. Vamos fazer a carta. Nem sabe escrever. Vamos lá escrever. Fadinha do dente, eu sou grande, eu não preciso mais chupeta, pode vir pegar. E eu quero ganhar em troca a boneca XYZ que custa R$10, não tem que ser uma. Né? Não. Vai na loja geralmente com elas querem ela. um pouquinho mais de 10 já. Mas o que eu digo assim, faz ela curtir isso. Vai na loja e fala, vamos ver qual que é, porque a gente tem que pôr na cartinha da fadinha do dente, entendeu? E aí preciso de você um trabalho tira a forte com ela. chupeta, põe na porta da sua casa, numa caixa linda. Foi o que eu fiz. Pede pra alguém depois tirar aquela caixa. Ai, a fadinha já passou aqui. Então agora levou vamos contar embora. 7 dias aqui no calendário pra receber o presente. Não pode chorar, hein? Porque vai vir no Lembra? Mercado Livre. Porque, Que vai chegar rapidinho. Aqui, ó, a Amazon falou que vai demorar 7 dias. Sabe o que a Maria Alice fala pra mim outro dia? A chupeta rasgou e não tinha chupeta, não tinha chupeta, não tinha chupeta. Ela chorava, ela chorava. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou aguentar quantas horas ela chorando. Aí ela falou assim, mas mamãe, por que o moço da moto não traz? você vê? Eles já sabem. Sabe? Por isso que tem que ser fada de Por isso que é dente. grande. Exatamente. E não precisa mais da chupeta. Não precisa. Ela tá querendo Ela tá muito a inteligente, tua, ela né? tá querendo o teu respaldo, tipo assim, se eu não aguentar, você me segura. No fundo é isso. Ah, é isso. Entendeu? E na hora que você for firme e exatamente. falar, É olha, mais você vai conseguir psicológico. sim. É. Ih, você vai tirar de letra. E vou falar mais. Quem tem que estar seguro para tirar chupeta? Aqui, ó. A mãe, em primeiro lugar. Eu ensino isso há 30 anos. Falei, enquanto você não estiver segura, a criança vai fazer. Na hora que você falar, chega. Minha neném nada. Isso, vamos entender Já uma vamos coisa. Você tem reformular uma isso aí. criança, E eu percebo que assim, é a válvula de escape dela. Então, por exemplo, Ah, qualquer sim. coisa que ela fica Ela vai pegar a chateada- chupeta. Não, e não é só a chupeta. É o quê? É Paninho? a pepeta, o azul, que é o paninho, e quando não, o TT. Também. Então veja que ela tem Ou 3 objetos de apoio. É que o azul, pelo menos, tá- eu vou deixar ela com o azul. Falou assim, ó, você pega o azul. Mas É, você o deixa, azul dá deixa pra um, todos é o que- deixa um e troca. E não troca como se fosse um castigo. Você tem que fazer ela perceber Que aquilo é ela gostoso. cresceu. Vamos lá escolher um copo só pra você tomar água legal. Vamos na loja escolher. isso, Porque é agora isso. você é moça, agora você é criança, você Agora não é você é nenê. criança. Vamos agora mandar essa chupeta pra Vadia e escolher na loja o que você quer pra mostrar o que você... Sabe? Faz ela participar. Mas tudo isso só vai ajudar, só vai adiantar. Se eu tiver- Se você falar, quer saber? Se você tiver segura. Chega, na hora que você fala esse chega, você corta esse vínculo. E aí a criança vai numa boa. Entendeu? Vou fazer isso. Depois você me fala Preciso se deu fazer certo. isso. Eu vou voltar É aqui só pra isso. ver. É isso aí, eu Marcia. chupei chupeta até 6 anos. Misericórdia, tá Cristo. explicado. A pessoa também nunca esqueci. Não. Eu levava Tá, um é saquinho, Peter Pan. É o Peter Pan. um em cada mão, assim, ó. Eu levava. Minha mãe me dava, Mas tipo, o que ela 20 tá falando é Não, uma, mas tem é uma muita- tem muita realidade. mãe Isso que que eu te falo, é tá uma escutando a realidade gente, no Brasil. passa a mesma coisa. Exato. Por isso que eu acho interessante falar. É uma realidade, porque ninguém fala, ou fala não usa chupeta, ou fala usa. Mas ninguém fala, põe a chupeta. A criança dormiu, tira. Tira, eu Tire, fazia e não é isso. tira e põe no berço, tira e guarda em cima do armário depois do. Sabe não por quê? abrir Pra isso, não pra ficar. esquecer, Pra pra você esquecer. também não ficar toda hora mãe, toda hora pondo. Se você só usar por um tempo, a criança chega uma hora que nem faz a questão daquilo. Eu não tive dificuldade pra tirar a chupeta. Não. Mas sabe o que eu A percebi? A Pedro Maria eu tirei começou... com 3 anos. A Betina eu tirei com 2. A Betina nunca gostou de chupeta. Mas sabe o que eu ficou A percebi? gente que enfia chupeta Ela nas ficou crianças, tanto né? tempo entubada que eu Parar. acho Nossa. Não, mas ó, a Maria Alice, a que enfermeira ficou com falou... cano.
Acho que ela nem se importou. Ela é pequenininho. Não quero mais. Tô acostumada com outra dimensão. Outro diâmetro. Para! Humberto. A Humberto não dá. A Maria Alice, a enfermeira, falou pra ela: você não trouxe uma chupeta na maternidade, porque ela era tipo assim, você olhava todos os bebês dormindo e ela berrando. Todos os bebês dormindo e ela berrando. Era o tempo inteiro. Aí a enfermeira falou assim: ela é muito, muito nervosa. Aí tem criança que não pega. Aí eu cheguei em casa, não comprei na maternidade, sofri os 3 dias, ela chorando a noite inteira. Eu só coloquei um pouquinho assim, vamos ver se ela pega. Pegou. Nossa, ela tacou a chupeta dali então. A Eva não pegou não no começo. Demorou tipo 6 meses. Aí você passou fugicol, colocou Então, ela nem precisa. Ela não precisava da chupeta. Aí pra dormir Por que você colocou a chupeta pra dela? dormir, ela pegou só pra dormir, não sei. Mas Depois antes do não precisava. ela só usa pra dormir hoje. Mãe deu. Não, Mas eu sabe dei. por quê? Vou falar uma coisa interessante, já que a gente Eu tá que aqui. dei mesmo. Ele- E ela não pegava de jeito, só tem uma marca. Olha lá. Sabe por ela que também. que a gente dá mamadeira para as crianças? Por quê? Porque A a gente tá gente tendo uma tem... terapia com a Márcia. Tamo. A gente tem um marketing mais legal do mundo que ninguém percebe, entendeu? Feito há anos na nossa cabeça. Quando vocês eram pequenas, eu inclusive, o que a gente ganhava junto com a boneca na caixa? O que vinha? A mamadeira. Olha o marketing. Quer dizer, desde pequeno... A ideia é ter aquele nenenzinho e segurar. Pronto. Essa é a brincadeira. Você toda hora tá ali brincando de dar mamadeira. Quando você cresce, Você quer dar você tá mamadeira. com que imagem na cabeça? Da bonequinha. Ah, da boneca Então, tomando a mamadeira. a primeira coisa, não conseguiu amamentar, vamos comprar uma mamadeira. Meu, tem outras formas facílimas de amamentar, e nem de amamentar, de dar leite para criança, que você não precisa usar mamadeira. E não é de colherzinha. Entendeu? A criança é capaz de beber num copinho, diz que ela é recém-nascida. É tanto que ela tomava no copinho, né? Aí eu falei, Entendeu? "É mamadeira." A gente vai lá e dá mamadeira porque tem isso, tem essa visão cultural da mamadeira. Não, e a parece que chupeta é a mesma parece que é um coisa. momento de afeto, né? De Exatamente. carinho, a criança tá no colo, Exatamente. você tá dando mamadeira. Mas até hoje, a Maria Alice, ela quer o TT, ela deita no colinho Pra se olha lá. e fica que nem um bebê. Mas no fundo é o quê? É o momento de ela sossegar. Ela podia estar sossegando de outro jeito, A porque mãe ela precisa foi se feita tratar. assim. A mãe precisa crescer. A mãe precisa crescer, exatamente. Mas isso é a realidade do Qual Brasil. faixa etária É você mesmo. tá? Que a Maria Alice, Jovem ela virou adulto? criança. É. E você é o quê? Jovem adulto? Sim. Ô, Márcia, falando até em questão Não é do adulto flúor, ainda, é jovem adulto. Já vendo? você faria uma troca numa determinada idade, sim, pelo uso do flúor? Eu acho que sempre que a criança está em risco de desenvolver a doença cárie, ou está desenvolvendo, aí é o que eu falo, aí é super benéfico. Sim. Você pode fazer uso do flúor. Porque assim, a minha, eu tive que forçar ela a gostar das outras pastas. Porque ela gostava de uma pasta... Primeiro que ela não gosta de nada colorido. E ela não gosta de doce. Ela não come doce, assim, raríssimas, às vezes ela come. E aí eu precisava introduzir a pasta com flúor. Ela não queria de jeito nenhum, porque ela não gosta nem daquela... Primeiro que não tem sem ser colorida, na maioria dos casos. É um problema né? isso. É rosa, azul, É, verde, amarela, e ela Pra não chamar queria. atenção, né? Ela queria a branquinha. E o gosto, tudo ela gostava daquela. E aí eu fui empurrando, né? Tanto que eu consegui colocar a pasta com flúor nela praticamente agora. E até criar o hábito. Porque até então vinha aquela briga. Ela tomava o TT, escovava, e tomava o TT, apagava. É. É o que todo mundo faz, porque ninguém ensina Aí a agora fazer antes. eu tô conseguindo fazer ela deitar, tomar o TT, Isso. levantar, escovar o dente e deitar Perfeito. de novo. Na realidade, você está conseguindo porque a Maria Alice cresceu, ela é uma criança e as coisas começam a ficar mais fáceis. Mas hoje ela já pede, mamãe, já tomei o TT, eu quero escovar os dentes. Isso. Então, isso que você então é um caso real do que eu falo. Se você fizer um hábito e ficar realmente insistir nesse hábito com a tua filha, você vê que já não tem mais guerra em Não, casa. e eles são rápidos. O problema é que a mãe às vezes fala, de novo vai ter uma guerra, então um dia escova, outro dia não escova, outro dia deixa. Então Falta um pouco de paciência, não tem, né, da não tem, e mãe. não tem o limite da criança saber que, olha, tem 3 coisas que você vai ter que fazer. Você vai ter que comer, vai ter que tomar banho, vai ter que escovar o dente. Pô, E acabou, e não tem negociação. essa idade. Não De tem. lei. Tem coisas que Não você não tem. tem que negociar. Por exemplo, eu é brincava, isso. quando eu dava aula no Santa Catarina, eu brincava né, no hospital, eu falava assim, se bebê faz cocô, todo mundo na casa sabe que fez cocô.
Você chega pro teu marido e fala, vai lá trocar a fralda, não tô afim, também não. Então deixa ele com o cocô. Você já viu isso acontecer? Nossa, não. Mas quando tá na hora de escovar, vai lá escovar, não tô afim nem, então deixa, vai. Na escovação é o que faz. Entendeu? Quer dizer, né? porque não tem a consciência. Agora eu vou falar uma coisa até mais importante. Não tem a consciência de que todas as doenças, hoje, a gente sabe disso para a medicina integrativa, e é uma medicina que vem da Europa e do Japão, todas as doenças começam na boca e da boca vai para o resto do corpo. Então, hoje, os dentistas estão sendo super procurados pelos médicos integrativos, porque, por exemplo, uma outra coisa que ninguém sabe, cada dente que a gente tem na boca está ligado a um órgão. Então, se eu tiver um dente que está inflamado, infeccionado, aquele órgão que ele está ligado também pode inflamar. E aí você vai para o médico com um problema de estômago e o cara fica te dando um monte de remédio. Não, vamos lá. E você fala, pô, não está me ajudando, o meu tratamento não está bom. O médico chega e fala, não sei mais o que fazer com você. Por quê? O problema não está no estômago, está no dente. Então, hoje, é muito mais importante, é o que eu falo, você dá atenção para a boca do bebê em relação à prevenção, à manutenção de saúde. Eu sempre lutei por isso. Vamos manter saúde e não tratar a doença. Porque se você mantém saúde dentária... Você diminui o problema lá na frente. Sistêmico. E eu falo isso porque uma vez eu estava dando aula e falaram assim, mas e o pessoal que não tem dinheiro, a saúde pública? Eu falei, sou a primeira a trabalhar em saúde pública. Eu não sei quantas palestras eu fui, vocês não têm nem ideia onde, em que eu tinha que falar para uma mãe escovar o dente, eu olhava para aquela mãe, ela não tinha nem dinheiro para comprar leite para o filho, quanto mais escova de dente. Então, eu vi a realidade que a gente tem aqui no Brasil. Eu não sou aquela pessoa que fica no meu consultório lá numa boa. Não, eu saía e ia de graça. Não ia para receber, ia de graça. E é o que você falou, né? Você escova o dente com uma escova, acabou. Exatamente. Você não precisa comprar 50 mil produtos. Eu acho também que a gente tem que entender uma coisa. Tem que ter paciência. Criança dá trabalho, sim. Perfeito. E hoje em dia, mais do que nunca. E você precisa gastar tempo... Exatamente. Para efetivamente fazer algumas coisas. E uma delas é a escovação. Exatamente. Que, de verdade, eu sou mãe de 2, não é fácil. Mas, gente, quanto tempo de desarmonia você vai ter no começo? 2 minutos? Porque, no fundo, também parece que vai ser o dia inteiro. Percebo, quanto antes você introduz tudo, é o que eu estava falando, o hábito. Fácil. Por isso que a gente tem que ensinar a gestante. Eu sempre batalhei. Se bem Vamos que o banho ensinar a não gestante. é tão simples, né? Minhas filhas sempre tomaram banho. Minha filha vai fazer 8 anos agora em setembro e tem um problema seríssimo para tomar banho Mas isso todos é os dias. normalíssimo, porque aí ela já está na pré-adolescência, aí mudou. Com 8 anos? Hoje em dia, infelizmente... Ontem eu falei super sério. Ontem Posso falar? Ontem eu falei, é o seguinte... Olha, cada década que passa, Não tô afim. as crianças estão ficando mais precoces. Então, por exemplo, a minha filha começou com 10 anos esse problema, a tua já tem 8. O que acontece? A informação que elas recebem faz elas amadurecerem mais rápido. Mas a informação não é higiene? Mas na adolescência eles são contra tudo, né? Não. Então não esquece. E se é uma coisa que te irrita, ela vai adorar não tomar banho. Isso. É contra a mãe. Exatamente. Eu já tô avisando bem, se vocês quiserem fazer PhD comigo, eu tenho uma filha maravilhosa. Hoje ela é advogada maravilhosa, mas vou te contar, ela avaliou por 20 filhos. Eu tenho PhD, não estudei na faculdade ou de menos. Por quê? Porque eu aprendi com ela. Tudo o que ela consegue ver que você ficou roxa de raiva, quer dizer o quê? Que ali você está dando 100% de atenção para ela. É o que ela quer. É o que eu falei ontem. Entendeu? Falou, hoje eu não tô e afim. além de ela querer isso, então, além de ela querer a tua atenção, ela quer ver aonde está o meu limite. Então, se você falar exatamente, minha filha, aqui não tem essa de não tomar banho, acabou, e não se discute mais. Então tá bom. Enquanto ficar discutindo, ela tá vendo até onde ela tá podendo ir. Isso faz parte da adolescência. E na adolescência que a gente tem que fazer realmente é limitar. Então, quando é adolescente, eu falei que bebê tem 3 coisas para fazer. Quando vem os adolescentes, eu falo, o que você faz da vida? Você tem que estudar. Aí eu falo, tomar banho, escovar o dente, entendeu? E se comportar na hora que tem que comportar. Ponto final. Não tem mais o que fazer na adolescência. O resto você faz, você briga, discute, media com a mãe. Mas tem coisas que não tem o que falar. Tomar banho é uma delas. Escovar dente é outra. Não discute, E não tem que ter discussão, porque ainda tem, se você escovar o dente, papai vai te... Papai não tem que fazer nada. Se escovar o dente, faz ótimo, fez sua obrigação. Parabéns. Não é? Porque hoje o que está acontecendo é isso. Os pais estão numa fase... Os pais de hoje, eu acho que são os mais prejudicados. Não, com todo amor eu falo isso. E eu vejo que eu ensino coisas básicas para os meus pacientes, que são jovens, que têm 30 anos, que eu falo, quando ela está, ou a criança, ou o menino, então tá fazendo isso, ele está pedindo para você falar não.
Só que todo mundo hoje tem medo de falar não. É. Todo mundo acha que a frustração vai ser horrível para a criança e faz parte da vida. Da vida, Criança eu que acho. não se frustra vai ser adolescente sem se frustrar, vai ser um adulto sem se frustrar. E aí vai virar o quê? E Vai aí é viver numa pior, né? bolha, Só Uma lá na bolha. frente. Vai sofrer, exatamente, Vai vai sofrer muito mais. Porque enquanto você está causando a frustração e está do lado apoiando, você tem um respaldo importantíssimo. Agora, se você for falando isso e deixar a vida falar não para você, vai doer muito vai mais. doer né? Muito. Márcia, obrigada. Gente, eu foi amei. ótimo. Eu ficava aqui o dia A inteiro. gente acabou. Quando vocês quiserem, estou à disposição. Tá bom. Numa boa, faço A questão. gente volta aqui. Obrigadão, Obrigada. viu? Obrigada a vocês por tudo. Márcia. Obrigada. Beijo, Até mais. até o Beijo, próximo. gente. Até a próxima.